Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje, continuando aí, nos nossos desafios semanais, vamos falar uma das maneiras de resolver o desafio semanal 192 da comunidade em português e bora pro enunciado. Então, todos os meses, uma equipe de risco do banco XYZ elabora um relatório qual é atribuído a cada indicador-chave de risco, que eles chamam de KRI, um estado, sendo ele vermelho, âmbar ou verde, tá? Que no final eles chamam de RAG. Cada estado é determinado de acordo com patamares específicos. Esses patamares são únicos para cada QRI e podem ser alterados periodicamente. O conjunto de dados inclui uma coleção de QRIs, datas pormenores relevantes dos QRIs, bem como os patamares correspondentes para cada QRI numa determinada data. Parece meio confuso aqui, mas fica fácil quando a gente bater o olho na base de dados, tá bom? Esses incluem limites para a categoria verde e limites para os períodos inferiores para a categoria âmbar e vermelha, juntamente com os respectivos operadores. Então, o nosso desafio dessa semana é calcular o status do RAG para cada QRI com base nos patamares ou parâmetros de RAG para uma data específica. Então, essa aqui é a nossa data, tá? Essa aqui é a nossa base de dados, desculpe. Nós temos aqui o mês, o QRI, a locação, o valor, que a gente tem, e com base nesse valor, a gente vai verificar se ele é green, amber ou red. Beleza? E aí ele tem o valor máximo aqui do green, então você tem separado por coluna e o sinal. Teoricamente, nesse caso que eu estou vendo, aqui ele tem um sinal de maior que 9.000. O âmbar, que vai de menos 300 a 800. E o vermelho, que vai maior do que 800. Beleza? Basicamente, o que eu fiz? Eu reparei que nessa base, nós tínhamos algumas... Na coluna green, threshold green, nós tínhamos dois tipos de dados. Um que continha o sinal de maior, como a gente pode olhar aqui, ó. Esse carinha aqui, beleza? Então, quando tem esse carinha, o sinal de verde é maior, por exemplo, o sinal de vermelho, ele inverte, né? É menor que 8.000, o green slow é 9.000 e o resto que ficar é âmbar. Então, aqui é de 0,300. Então, se ficar vermelho, é maior que 800. Se ficar verde. E assim sucessivamente. Então, eu reparei que os dados se invertiam quando a gente tinha um sinal de maior. Beleza? E aqui, basicamente, eu tratei os dados de duas formas. O primeiro, se o valor, o valor da coluna, e a gente tem aqui uma forma de usar a função if, for menor que o green height, certo? Então ele é verde. Se o valor for maior que o red, por que eu coloquei maior? Porque eu sabia que o sinal aqui era maior. O maior igual, se a gente reparar, a gente só tem no âmbar. Tá vendo? Ó. Então, para ser âmbar, ele tem que ser maior que 0,05. Então, automaticamente, se é maior, o verde é menor ou igual. Beleza? Então, se for menor ou igual que 0,005, por exemplo, vai ser verde. Se for maior que o red, vai ser red. E se não for um desses dois, a gente nem precisa colocar a condição do âmbar. Automaticamente, a gente já consegue resolver essa situação, que o que sobrar é âmbar. Aqui, a gente inverte nesses três. Por quê? Porque o sinal aqui é justamente invertido. Ó. Se o valor, deixa eu jogar para cá, for maior que green low, então ele é green. Então, se o valor for maior que green low, ele é green. Se for menor que red, sempre a gente pode olhar que o red aqui é menor que 8.000, então, teoricamente, é só inversão ali do KRI. Se sobrar, é âmbar. Então, basicamente, eu mantive o mesmo parâmetro. Criei uma coluna reg aqui em duas funções de if. É a mesma função de if, a gente só inverteu o sinal de maior e menor.
agrupei todos, né? Então a gente estava entrando com 21 recordes aqui, estamos saindo com 21 recordes aqui, né? Fiz basicamente só para dar uma olhadinha aqui, começar a comparar. Coloquei um reporting por month, coloquei um select. Por que eu removi essas colunas? Porque na resposta do Alteryx só tem report month, carreira, description, jag. Deixei as mesmas coisas e aí que fiz um join com a resposta da Alteryx por report month, carreira e reg para ver se tudo estava batendo, se as minhas lógicas dentro do if estavam corretas. Então a gente não tem nada no left, a gente não tem nada no right. Então tudo aqui bateu. Beleza? Então, você vê, isso foi uma coisa importante, né? Eu acho que a gente, eu não comparei outras respostas, mas eu acredito que há inúmeras formas de fazer esse desafio. Eu pensei em mais ou menos umas 2 ou 3, né? E basicamente quando eu analisei o dado, é por isso que é muito importante a gente fazer análise, seja análise bivariada, análise univariada, ou analisar a base como um todo e perceber se você tem alguma coisa que possa, né? Um gatilho para te ajudar ali. E foi o que eu vi na coluna verde, né? Nós tínhamos essas duas condições e isso basicamente resolveu o nosso exercício. Então, com 2 ifs aqui, nós resolvemos o problema, né? E unimos eles. E o principal aqui foi um sinal de maior, que foi um divisor de águas aí para a gente resolver o exercício. Beleza? A gente com certeza se vê no desafio da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Foi uma resolução simples. E a gente se vê no próximo. Um abraço, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.